Oi, pessoal! Nosso vídeo de hoje é sobre o que é um Position Paper e como escrevê-lo. Eu estou no Word para fazer um exemplo prático aqui com vocês e explicar sobre este tipo de trabalho, que pode ser solicitado pelos professores tanto na graduação quanto na pós-graduação. Vamos começar? Em primeiro lugar, o que é um Position Paper? É um tipo de trabalho acadêmico que expressa a sua posição sobre um determinado assunto. Você vai escrever um texto de forma que possa expressar uma posição clara com argumentos sobre um tema específico. O tema do meu Position Paper é os perigos ocultos das redes sociais, impactos na saúde mental dos jovens. Inicialmente, eu vou precisar pesquisar artigos ou livros que abordem aqui sobre esse assunto, porque eu irei expressar meu ponto de vista. No entanto, o texto não será apenas baseado na minha opinião, como vocês vão ver aqui, mas sim fundamentado no que outras pessoas discutiram sobre o tema, de preferência artigos científicos ou livros. Ao longo do meu texto, eu vou precisar apresentar evidências que apoiem a minha posição. Eu concordo aqui, por exemplo, com esses perigos ocultos das redes sociais, que isso gera um impacto, por exemplo, prejudicial na saúde mental dos jovens, mas eu não posso escrever o Position Paper apenas com o que eu acho, né? Eu preciso trazer autores que fundamentem aqui essa opinião que eu vou defender no meu trabalho. A estrutura que a gente irá escrever o Position Paper, ela é flexível, porque na realidade não existe um formato único para você desenvolver esse tipo de trabalho. No entanto, assim como qualquer texto, deve ser elaborado aqui 3 partes. A gente vai ter a introdução, vamos ter aqui um desenvolvimento e vamos ter a conclusão. Quando a gente terminar a conclusão, a gente vai apresentar a lista de referências do material citado. Não é do material que você leu, de tudo que você leu, mas sim o que você citou no seu texto como argumento para defender a sua opinião. É importante ver com seu professor ou professora se ele tem um modelo para você seguir. Geralmente, o Position Paper ele é curto, com pelo menos 3 páginas, não ultrapassando 5 páginas. Use pelo menos umas 3 referências para você defender a sua opinião. No modelo que eu trouxe, nós vamos iniciar aqui com uma introdução para poder apresentar o assunto. Eu coloquei aqui na frente uma observação. O que é que a gente precisa escrever aqui na introdução? A gente vai fazer uma apresentação do tema. Vamos fazer uma contextualização, né, sobre o assunto, vamos destacar a relevância e aí a gente pode finalizar trazendo o objetivo do paper. O objetivo aqui da introdução é introduzir o leitor do seu trabalho na questão ou tema a ser tratado. Você vai explicar ao leitor sobre o que é que você está escrevendo. Eu iniciei da seguinte forma, coloquei assim: no cenário contemporâneo, as redes sociais se estabeleceram como uma presença constante e influente na vida dos jovens, transformando fundamentalmente suas interações sociais e experiências digitais. Já trouxe um trabalho aqui, né? Então, esse aqui eu fiz uma citação indireta do trabalho, do artigo aqui desses autores. E aí eu continuo, vou falando aqui sobre as plataformas e redes sociais, e eu digo, tornaram-se espaços virtuais onde os jovens compartilham suas vidas, interagem com amigos e exploram identidades em constante evolução. No entanto, aí eu já trago esse estudo aqui, olha, Carvalho, Vieira e Souto destacaram que ao lado da crescente prevalência e conveniência dessas redes, surgem preocupações cada vez mais urgentes sobre os efeitos prejudiciais que podem exercer sobre a saúde mental dos jovens. Então, aqui eu já começo a contextualizar, né, a situação que eu vou comentar, certo? Porque eu não vou ficar falando de forma aleatória aqui sobre as redes sociais. Eu vou defender exatamente essa ideia aqui desses efeitos prejudiciais que podem exercer na saúde mental dos jovens. E aí, a partir daí, eu vou trazendo uma contextualização maior sobre esse assunto, explicando o que é que pode ocorrer, certo? Vou destacar a relevância desse assunto, veja que eu coloquei aqui. Ao compreender melhor os efeitos psicológicos e emocionais do uso das redes sociais entre os jovens, é possível trabalhar para criar ambientes online mais seguros,
solidários e empoderadores, garantindo assim o bem-estar emocional e o desenvolvimento saudável dessa geração digital, né? Então, venham trabalhando essa ideia da importância do assunto, e aí, para fechar a introdução aqui, eu posso colocar o objetivo. Partindo desse contexto, esse position paper tem como propósito investigar essa crescente preocupação e sustentar a posição de que. Então, isso daqui é a minha opinião, certo? Sustentar a posição de que o uso excessivo das redes sociais pode ter consequências adversas para a saúde mental dos jovens, né? Então, essa ideia aqui é a ideia que eu vou defender, e aí eu vou trazer vários argumentos aqui no tópico seguinte, que vai ser o desenvolvimento do meu position paper. E aí eu só concluo dizendo, diante dos desafios apresentados pelas redes sociais, é essencial analisar criticamente os efeitos psicológicos e emocionais decorrentes da sua utilização. A introdução ela não vai ficar grande, você pode fazer uma introdução de mais ou menos uma página, né, caso o seu position paper seja de 5 páginas, né, até 5 páginas, e aí você vai escrever uma quantidade maior aqui no desenvolvimento. É onde você irá apresentar seus principais argumentos. Traga a evidência suficiente para os argumentos que você quer defender. Você pode trazer dados estatísticos, você pode trazer resultado de pesquisas anteriores. Vejam que eu trouxe várias pesquisas anteriores aqui. Eu coloquei, olha, estudos recentes, como realizado por Smith e Jones, 2023, indicam que o tempo excessivo gasto em plataforma de rede social está correlacionado com níveis mais elevados de ansiedade e depressão entre os adolescentes. Além disso, a pesquisa de Brown et al. 2022 mostrou que o cyberbullying, uma ocorrência comum nos ambientes online, pode causar danos psicológicos significativos. Então, quer dizer, vou trazendo resultados de pesquisas anteriores que foram realizadas nessa linha aqui, que eu estou querendo defender, nessa ideia que eu estou querendo defender, né, que é exatamente esse prejuízo que causa o uso excessivo das redes sociais nos jovens. E aí eu trouxe mais um trabalho aqui, olha, Taylor Smith, 2022, e aí eu vou trazendo vários trabalhos para defender essa minha posição, certo? Que vai trazer, né, algum dano aí para a saúde mental dos jovens. Então, no desenvolvimento, pessoal, é importante que você faça com que o leitor ele consiga entender o que é que você está pensando, né? Aqui é onde a gente vai fundamentar o nosso ponto de vista. Escreva de maneira bem simples e clara para que todos entendam o seu texto. Use estudos recentes, preferencialmente dos últimos 5 anos. Se tiver um estudo que seja muito interessante, com mais de 5 anos, não tem problema você trazer, não. Mas quanto mais estudos recentes você puder colocar aqui, melhor, certo? Importante que você cite, né, no mínimo 3 aqui no seu trabalho. E aí você continua escrevendo. Essa parte do desenvolvimento, se você tem um position paper de 5 páginas, você pode escrever umas 3 páginas aqui de desenvolvimento, né, trazendo esses argumentos que você quer defender. Na conclusão, o que é que a gente vai escrever aqui? A gente vai reforçar a ideia que a gente defendeu. Nós podemos colocar sugestões para futuras pesquisas e podemos fechar com uma frase representativa da nossa opinião sobre aquele assunto. Por exemplo, eu iniciei o parágrafo aqui reforçando o meu ponto de vista. Eu coloquei: este position paper reforçou a tese de que o uso excessivo de redes sociais pode ter consequências prejudiciais para a saúde mental dos jovens. Então, desde a introdução, era isso daqui que eu queria defender. E eu queria mostrar que várias pesquisas já mostraram isso, né? E trabalhei esses argumentos ali no desenvolvimento. Então, através da análise de estudos e evidências apresentados, tornou-se evidente que o tempo prolongado gasto nessas plataformas está associado a uma série de problemas psicológicos e emocionais, incluindo ansiedade, depressão, baixa autoestima e cyberbullying, né? Então, coloquei aqui mais uma frase e aí eu vim para essa sugestão que eu falei para você, você pode colocar para estudos futuros. Eu coloquei o seguinte: sugere-se explorar, em estudo futuro, a eficácia de estratégias de intervenção e prevenção para reduzir os efeitos negativos das redes sociais, visando promover um uso saudável e equilibrado dessas plataformas entre os jovens, né? E aí você pode terminar aqui com uma afirmação final que também reflita sua opinião. Eu coloquei o seguinte: ao reconhecer os perigos do uso excessivo das redes sociais,
pode-se abrir caminho para uma era digital mais saudável e equilibrada, onde os jovens possam prosperar e crescer livremente. Quando você terminar aqui a conclusão, que ela não vai ficar grande, né, você vem com a lista de referências e aqui você vai organizar, tá certo? Você vai ver qual é a norma que você precisa organizar o trabalho. Aqui no canal tem playlist da norma da ABNT, tem da norma APA, tem Vancouver. Você pode ver qual é a norma e aí você organiza. Essa daqui que eu comecei a fazer, então coloquei aqui os 3 primeiros estudos, né, que eles ficam em ordem alfabética, e aqui eu teria que continuar com todas as referências, né, que foram citadas. Eu coloquei essa lista aqui na norma da ABNT, certo? Mas aí você vai ver qual é a norma técnica, né, que é recomendada aqui para o seu trabalho. Essa parte vermelha aqui, ela não fica, né? Fui colocando aqui só para explicar para vocês, então vocês podem deixar só introdução, desenvolvimento e conclusão, caso não tenha já um padrão definido pela universidade. E aí esse cabeçalho também, ele pode mudar, certo? Eu já vi alguns, por exemplo, que começa aqui com a logomarca da instituição, aqui no lado esquerdo tem a informação aqui da universidade, da disciplina, nome do professor, o seu nome, para poder depois você colocar o título e começar o texto, né? Então, cada instituição pode ter aí o seu padrão, mas aí se for um padrão livre, né? Então, você pode seguir aqui essa formatação. Ok, pessoal? Um grande abraço e até terça-feira.